Gente, sejam muito bem-vindos ao Papo Íntimo MWB. Hoje para falar de um assunto que vocês nos pedem muito, que são as estrias. As estrias incomodam tanto as mulheres. Então, para esse papo tão especial, tão produtivo, eu convidei minhas amigas Aline e minha amiga Ivna e, logicamente, todas as minhas amigas médicas da MWB e vocês bem pertinho da gente para conversar sobre as amadas estrias. Aline, o que é estria? Por que elas acontecem? Então, estrias, elas são cicatrizes. E o que acontece? Elas ocorrem por conta de uma distensão das fibras elásticas e colágenas. E como que isso acontece no nosso corpo? Geralmente ocorre por uma distensão excessiva ou abrupta. Aline, como? Acontece muito no estirão da puberdade. Então, quando o paciente sai daquela fase, né, que ele começa a esticar, né? Então, nos homens a gente vai ver aquelas estrias mais na região do dorso, nas costas, ou aqui na região dos braços. Pode acontecer também por conta de hipertrofia dos músculos durante atividades físicas. Uma causa muito comum e é uma dor muito frequente com as mulheres que é na gestação, né? As estrias são mais comuns lá no finalzinho do terceiro trimestre. E também num assunto que a gente tá do papo íntimo, que é o efeito sanfona. Outras causas comuns de surgimento de estria são após alguns procedimentos cirúrgicos, como colocação de prótese. Muita gente também sofre com doenças crônicas que tem necessidade de uso de tomar corticoide oral, acaba tendo um ganho, né, de peso muito abrupto e muito intenso, e aí também há esse estiramento. Então, acaba sendo uma dor muito frequente. Eu, na minha juventude, eu tive um excesso, né, não excesso de peso, mas eu ganhei mama muito rápido, assim como o quadril. Então, eu sofro com as minhas estrias, que eu, infelizmente, deixei de tratar rapidamente. Então, eu sofro com essa dor, com estria na mama, com estria no quadril, mas hoje eu lido muito bem com elas. Bom, a gente tem dois tipos de estrias, as estrias vermelhas e as estrias brancas. As vermelhas, elas ainda estão em atividade, são estrias novas e a gente ainda consegue dar uma melhorada nelas. As estrias brancas, elas são estrias mais antigas, que já cicatrizaram e fica muito mais difícil da gente conseguir resolver esse problema. Na adolescência tem bastante estrias, principalmente pelo que a Aline falou, né, do estirão, do crescimento. E, gente, agora na pandemia foi uma epidemia também de estrias, tanto em meninos quanto em meninas, porque a maioria das pessoas ganhou peso, então houve esse ganho de estrias junto, e os meninos tenho 3 pacientes que ganharam estrias nas costas, estrias bem complexas, grandes, que pegaram assim, metade da parte das costas, de ficar jogando videogame na mesma posição. Então eles ficavam com as costas estirando de qualquer forma, mesmo que seja numa curvatura errada, mas eles estão estirando a pele das costas e jogando videogame horas e horas, porque era a atividade que eles tinham para fazer. Além disso, não se alimentou como deveria, e aí acabou tendo essa facilidade de estrias. E como que a gente pode pensar em tratar essas estrias? Tanto as estrias do adolescente vermelha, quanto as estrias brancas já de uma mulher ou um homem mais maduro? É um assunto desafiador e o tratamento é desafiador. Então, a primeira coisa, eu sempre alinho a expectativa do paciente. Então, a gente está aqui para ajudar. Então, alguns pacientes têm um ganho significativo, mas outros têm um ganho muito pequeno de melhora. Até porque cada indivíduo é único. Às vezes o mesmo tratamento, no mesmo tempo de estria, vai ter um resultado incrível para uma pessoa e para outra não vai ser tão incrível assim. Então a gente sempre dá o nosso melhor em relação a tanto o nosso cuidado com o skincare domiciliar, quanto as tecnologias. A gente faz o melhor tratamento possível para aquele paciente, mas eu sempre alinho. Porque ele vem com uma dor e ele pode se frustrar com aquele resultado. Então, assim, o resultado não costuma ser incrível. Mas, às vezes, aquela dor é tão forte, né, para aquele paciente, que um ganho de 30%, 40% já vai melhorar a autoestima dele. Então, eu pego na mão dele e falo, vamos lá. Mas tem gente que fala assim, vai melhorar 80%, 90%?
E aí eu tento alinhar, coloco o paciente ali na expectativa do resultado que ele pode oferecer, e eu prefiro às vezes falar que vai melhorar menos e entregar mais de resultado para conseguir a satisfação, porque é uma satisfação para ele e para nós, mas é bem desafiador. Então, quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, né, nas estrias rosadas, violáceas, a gente consegue o melhor resultado. Então, a gente consegue associar peeling seriados, tecnologia como laser de CO2, alguns laser ablativo, laser herb, um microagulhamento robótico com radiofrequência, mas é um desafio. Quais são os primeiros passos, Ivna, que você faz quando um jovem chega com estrias para você? O ideal é começar um tratamento domiciliar que ele possa aplicar em casa. Então, ácidos exatamente em cima da estria para poder não irritar a região ao redor. Muitas vezes vai precisar passar envelopar, proteger a região, né, ao redor, e até para não espalhar para outras áreas do corpo, porque normalmente os ácidos irritam. Mas no geral, ácido, hidratação, cremes hidratantes mesmo, que sejam próprios para poder estimular o colágeno ali no local, estimular a cicatrização, a reptilização ordenada, porque ali está uma cicatrização de forma desorganizada. Então, começa com esse tratamento domiciliar, associando o que a gente tem aqui na clínica, que é tudo que tem de melhor, né? No mercado a gente, graças a Deus, tem em mãos aqui. Então, muitas vezes a estria ela é muito profunda, ela fez uma fratura muito, muito grande e a gente precisa, por exemplo, preencher com ácido hialurônico não reticulado para poder diminuir aquela profundidade, ela ficar menos aparente. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver a estria em si, mas a gente vai conseguir disfarçar ela, camuflar ela, e isso já vai aliviar um pouco a dor de quem tá com aquilo ali, a vergonha de tirar uma camisa. Então, muitos me perguntam, de longe, como vai ser? Tá, de longe, vamos tentar disfarçar e camuflar. De perto, ela tá ali. Então, é mais ou menos nesse sentido o tratamento, da gente auxiliar a pessoa a lidar melhor com aquela estria, com aquilo que está causando o problema para ele, sem prometer que vai resolver, vou juntar uma parte que fraturou com a outra. Isso é impossível. Porque já é uma cicatriz, como a Aline começou falando. Uma coisa que eu costumo falar em consulta, eu digo assim, a gente vai tratando a estria e cada vez você vai ter que se aproximar mais no espelho para enxergá-la. É basicamente isso, mas a cicatriz estará sempre ali. E da mesma forma que a gente envelhece, é um tratamento que vai fazer numa etapa na vida e quando começar a perder colágeno, vai ter que refazer os tratamentos para dar uma coladinha naquela pele de novo, né? A Ivna falou muito dessa questão do que usar em casa. Não tem assim grandes novidades. Eu acho que os derivados de vitamina A, né, que são os retinoides, que eles realmente têm um receptor lá na derme de estímulo de colágeno e conseguem estimular o colágeno ao redor daquela pele e dão uma coladinha na estria, intercalando com os hidratantes. É o que a gente faz de melhor em casa. Sim, o ácido, derivados de vitamina A, né, retinoides, ácido glicólico também. Agora, uma coisa que muita gente às vezes fica triste de falar assim, poxa, eu na minha gravidez usei hidratante, me besuntei, e olho isso e tive. Gente, a hidratação intensa, ela é essencial. Mas não quer dizer que se você já tem uma predisposição, teve um rompimento abrupto daquela fibra ali, você não vai ter. Então, óbvio, é melhor inserir do que falar assim, não, eu já tive, não vou me hidratar. Não, é imprescindível até, inclusive durante o tratamento, porque a gente tem que manter aquela barreira, né, aquela pele hidratada, porque o ácido acaba ressecando muito, para a gente poder conseguir um tratamento eficaz. Então, mesmo que você tenha tido uma gestação e teve a estria, não é para deixar de se hidratar, a hidratação é importante. Mas sempre ponderar também o ganho de peso, né, para poder evitar esse rompimento, mas às vezes acaba acontecendo. E o que é legal de falar é que a gente vê muito as gestantes usando óleo. Isso é muito Óleo importante. não tem a mesma função hidratante do que o creme hidratante, ou a loção hidratante. O óleo ele vai fazer uma barreira na pele, ele não vai deixar com que você perca a hidratação que você já tem. Agora, não vai te dar, não vai te ceder hidratação. Então, existe uma diferença nisso aí, tem que ser associado. Porque a molécula do óleo é maior, né? Então, a penetração do óleo é menor. Então, é exatamente isso. Se você for hidratar, você coloca o hidratante para conseguir entrar nas camadinhas da pele e o óleozinho por cima para fazer essa barreira. Não substituir. O óleo não vai te hidratar, vai ele deixar é mais que você meloso, perca. as pessoas acham que mais...
E na adolescência também, da mesma forma que Bela falou dessa questão de não usar a calcinha pela questão da produção do fungo, na adolescência evitar também as roupas muito justas no processo de estirão, como na gestante também, são atitudes básicas que elas podem tomar também para ajudar. Verdade. De procedimento de tecnologia, o que a gente tem, que os estudos mostram que é melhor, assim, que tem tido mais, talvez até porque tenha mais estudo, né? A gente nunca sabe, que tem tido muita eficácia, é o microagulhamento com a radiofrequência, isso tem sido muito bom, associando, né, técnicas. O fotona também ajuda muito, que são os lasers que a Aline citou, e os bioestimuladores, porque eles vão melhorar o colágeno ao redor e vai acabar melhorando a estria. A estria. Legal. Mais alguma coisa, Aline, para acrescentar? Na verdade é uma dica, porque tem muito adolescente que não gosta de se hidratar, né? Então é melhor fazer alguma coisa do que nada. Então, para aquelas pessoas que têm nervoso, né, de achar gosmento, enfim, existem hoje muitas opções de hidratante pro banho, tá? Não tô falando que só isso é necessário, tô falando que é melhor isso do que nada. Então, eu acho que é bem válido. Tem vários hidratantes para banho disponíveis no mercado que eu gosto bastante. Eles já vão te higienizar, hidratar e evitam o pós-banho ter que ter mais esse cuidado. Exatamente. Gente, então basicamente, para resumir, estria é uma cicatriz, a gente consegue fechá-la, mas a gente não consegue zerá-la, e é a associação dos ácidos com hidratantes já no tratamento com as tecnologias em consultório, né? Espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas de vocês sobre estrias. É um assunto que eu sei que mexe com muita gente e a gente dá, como as meninas falaram, o nosso melhor para o seu melhor resultado. A gente aguarda vocês num próximo Papo Íntimo. Um beijão, fiquem com Deus.